Olá, de volta! No último episódio eu até comentei com vocês, né, que eu queria falar sobre transição de carreira. Esse é um tema, eu acho bem relevante para o momento e acho que mais do que nunca eu vejo, conheço, tenho visto muitas e muitas pessoas nesse processo de transição de carreira, né, não só pelo burnout ou por uma exaustão, mas por ressignificar e estar no momento de buscar novos caminhos, né, de se encontrar em algo que realmente veja, sinta um propósito, de buscar algo que faça sentido. E eu decidi comentar e resumir um pouco como eu vejo que é a transição de carreira em cima do que eu vivenciei, de como tem sido, como foi comigo. E para ficar até um pouco mais simples de explicar, eu queria compartilhar como eu vejo essa transição de carreira em fases mesmo, né, como que eu analiso esse caminho, toda essa trajetória, da transição. E não é à toa que se chama uma transição, porque não é simplesmente, você decidir que você não gosta mais do que você faz, e aí no outro dia você fala: "Ah, vou pedir demissão e vou fazer outra coisa", ou "Já vou começar outra coisa agora", e é isso, né. Não, realmente é um processo, é uma transição, demanda tempo, é gradual, mexe muito com a gente. Então eu gostaria de compartilhar essa minha reflexão sobre isso e deixar aberto também para vocês comentarem, ouvir também, eh, experiências de vocês, se vocês concordam com essas fases ou não, se vocês acreditam que existe alguma outra fase, enfim, gosto muito quando vocês participam e a gente abre para discutir, como eu disse, isso me engrandece muito. Então, eu queria começar falando sobre cura, porque essa é uma palavrinha que eu sempre trago aqui nos episódios, né? Sempre falo que esse podcast também é a minha cura. E eu acho que essa palavra cura, às vezes, ela é um pouco minimizada, assim, no contexto, né, as pessoas entendem cura muito quando a gente fala de alguma doença física, né. E tem uma escritora e uma cientista, inclusive foi quem fundou o Energy Healing, que é uma técnica super incrível, assim, de terapia vibracional, chama Barbara Brennan. Ela é uma cientista, foi mais de anos e anos cientista da NASA, e ela escreveu o livro Mão de Luz, que é uma das minhas inspirações e me ajudou muito no meu processo do despertar da consciência. Ela fala que curar é se lembrar, né, quando você restabelece a sua verdadeira natureza, né. Até uma das frases que eu coloco ali na minha descrição do podcast é que eu, estou redescobrindo uma parte perdida de mim. Com todo esse processo, com tudo que vem que acontece, e até com o próprio podcast mesmo, né. E acho que é justamente sobre isso, assim, eh, a doença, seja ela física, mental, emocional e até mesmo espiritual, eu acredito e muito, muito se fala sobre isso, né, até na neurociência, em várias linhas de estudo da psicologia, fala-se muito sobre isso, né, da psicossomática, enfim, fala-se muito sobre isso, que ela é um sinalizador de que a gente precisa olhar para algo, né, um sinalizador de que a gente está se afastando da gente mesmo. Então, muitas vezes as doenças físicas mesmo que acontecem no nosso campo físico, muito se fala que isso pode ter que se deu início, né, em algum plano mais sutil, seja num plano emocional, seja no plano mental, né, que as coisas estão muito interligadas. Então, as doenças, elas são um reflexo de que a gente tá se afastando de nós mesmos. E eu digo isso porque eu acredito que a primeira fase da transição de carreira, como eu enxergo que foi comigo, ela se dá justamente neste incômodo, sabe. E aí não falando simplesmente do burnout, mas daquele
daquela inquietude, daquele sentimento de inadequação, né, acho que tudo começa ali, né, quando o meu ritmo interno, natural, ele foi descompassado, quando eu me paralisei por dentro, né, quando eu foquei em atender 100% às expectativas de quem estava fora, quando eu me desconectei. Eu acredito que começou aí, nesse incômodo, nessa sensação, na minha doença mental mesmo, né, no na minha paralisia quase ali, né. Tudo começou ali pra mim. Antes disso, nem passava na minha cabeça a possibilidade de viver, de buscar, de ter algum outro tipo de ambição a não ser o que eu estava vivendo ali no mundo corporativo, entendeu? Não, 0, era uma possibilidade pra mim buscar algo que não fosse nessa linha. Eu era muito obstinada nesse sentido. Então eu vejo que para mim tudo começou neste incômodo. Então hoje quando eu falo do burnout, quando eu olho para ele, eu olho com um sentimento de: "Nossa, eu precisei mesmo viver aquilo", sabe, porque a forma que eu estava lidando com o trabalho, como estava vivendo a minha vida, eu não acho que teria outra maneira de eu ser sacudida ou eu acho que seria um processo muito mais lento para eu estar onde eu nos movimentos que eu estou fazendo hoje, sabe. Se não fosse por esse incômodo, então ele veio muito e eu acredito que essa seja a primeira fase. E a segunda parte, eu acho que ela se dá no afastamento. Logo depois que vem o incômodo que o negócio está tudo desencaixado dentro de mim, vem o afastamento, vem aquela necessidade da pausa, da reflexão, quando a gente é forçado a parar, sabe. Eu acho que isso, claro, isso vai de cada um. No meu contexto, ele foi muito nesse sentido de precisar de um afastamento para eu conseguir refletir melhor, até porque o problema que eu tive foi mental, né, então eu precisava dessa pausa para minha cabeça pensar diferente, para eu começar a quebrar o modus operandi da como a minha mente funcionava. Então, para mim foi muito importante um afastamento. E aí, quando eu falo do afastamento, não necessariamente é um afastamento físico da coisa, de você parar por muito tempo, mas eu olho essa parte do afastamento mais como um movimento da reflexão, da introspecção, de você começar, depois que você teve o incômodo, você começar a buscar entender mais o que está acontecendo dentro de você, sabe. Eu acho que é isso, assim, aquele chacoalhão interno, aquela necessidade de você começar a ter um posicionamento diferente, como você quando você começa a questionar mais as coisas, sabe. Quando você aí já começa a falar alguns nãos, quando você começa a perceber que o seu ambiente, que onde você está, tem algumas coisas ali que começam a te incomodar mais, sabe. A forma como as estruturas são formadas. Acho muito difícil a gente fazer isso 100% sozinho, né, no meu caso foi muito importante eu ter um acompanhamento, terapia, enfim, eu não sei se gente, quem tá aqui 2024 nunca fez uma terapia, né, vamos lá, vamos reagir, porque se não é só porque não é só quem teve um burnout ou quem teve um problema mental, não gente, eh, não existe outro caminho pra gente evoluir a consciência que não seja o autoconhecimento, então vamos embora, né, vamos reagir aí gata. Mas eu acho que tem isso, assim, nessa fase desse afastamento, ele demanda muita reflexão, muita busca interna, muito questionamento. Depois do incômodo a gente começa a se questionar.
E aí demanda um certo afastamento daquela situação, você começa a olhar o seu contexto com uma perspectiva diferente, sabe. Eu acho que essa é onde começa a virada, assim. A terceira fase, ela já é uma fase mais, se eu posso chamar de crônica, talvez eu possa chamar mais de crônica, mas é aquela fase da desidentificação. E aí é quando você realmente fala assim: "Gente, o que que eu estou fazendo aqui?". É quando você olha para toda a estrutura que está construída, né, no seu ambiente profissional, eh das pessoas, quando as referências, como eu falei no último episódio, inclusive, de referência de sucesso, é quando você começa a questionar essas referências de sucesso, as pessoas que para você eram uma referência, elas passam a te gerar um desconforto, você olha e fala: "Não sei se é bem isso que eu estou buscando, não sei se é bem isso que eu quero para mim". É como se caísse um véu na sua da sua frente, sabe? Como você tira a venda, de repente você não consegue mais ver as coisas com da mesma forma. Comigo foi muito isso, assim, eu teve um momento que eu olhei e comecei a ver, entrava nas reuniões, eu via as pessoas falando, eu falava: "Gente, que é isso? Isso é um teatro?". Eu comecei a entrar numa noia, assim, interna, do tipo: "Isso aqui é um surto coletivo". E perdão quem está no mundo corporativo, gente, não tô falando que você tem que pensar assim, mas na minha cabeça isso foi muito forte, assim. E eu me via parte daquilo, né, então eu falava: "Gente, eu fazia eu era a pessoa que entrava na reunião e me portava dessa forma, né, do tipo de querer mostrar, de não ter aquela face 100% verdadeira às vezes, né, de você ver que nem sempre, né, na verdade poucas vezes, as pessoas genuinamente estavam ali, eh engajadas pensando no todo, né, do melhor para a empresa e para todos os envolvidos, tinha muito aquela questão mais egoísta de você pensar no seu próprio crescimento, em como você vai ser visto, em como, se você vai ser a mais foda da reunião, se você vai ser a pessoa que vai falar a coisa mais legal, que você vai ter aquele reconhecimento. Então, claro, não generalizando, mas eu comecei parece que isso foi ficando mais latente para mim, isso começou a me incomodar muito, então é quando tudo fica mais claro, quando você tem a certeza do que você não quer mais, quando você tem a certeza que, você não cabe mais ali, sabe. Então se você tá aí no processo de incômodo, né, se você vê que você tá mirando ou pensando em fazer uma transição de carreira, eu acredito que existe um momento em que você vai falar, que vai te dar o clique do tipo: "Não, isso não é mais pra mim, eu tenho certeza que eu não quero mais isso", sabe. Mesmo que você talvez vai precisar continuar aí, vai fazer uma transição de carreira, né, de uma forma fazendo talvez buscando 2 coisas ao mesmo tempo, né, não se desconectando 100% daquilo, como o meu caso foi, né, que eu pedi demissão, enfim, mas eu acho que, no consciente, sabe, no seu mental, na sua cabeça, você elabora uma certeza. É elaborado aquela coisa do tipo: "Não me cabe aqui mais, isso não é pra mim". Enfim, pelo menos foi como foi comigo. E aí vem a quarta fase, que pra mim foi muito difícil, que é depois que você tem certeza de que você não quer, daquilo que você não quer, pelo menos pra mim. Vocês viram aí, quem viu o primeiro episódio, eu falo do e-mail de despedida, não existia um plano, não tem uma não tem uma certeza, então a próxima fase pra mim é a fase do: "E agora, José? Faço o que da minha vida?". A tela azul total. Você fala: "Bom, agora vamos embora, agora vamos desbravar". Então é a fase da tela azul desbravadora. Foi o momento que vem aquele frio na barriga, vem junto daquela outra certeza de que não resta nenhuma opção a não ser tentar algo novo, sabe. Então, é quando a gente fala: "Bom,
vou ter que soltar o meu lado mais criativo. Agora é o momento de eu me dar a chance de descobrir algo novo que eu quero fazer, né. E aí, no meu caso, porque realmente eu não tinha muita ideia do que eu podia fazer. Mas é aquela fase que a gente começa a explorar hobbies novos, coisas diferentes. Não que eu não tenha já começado a explorar tudo isso, gente, enquanto eu estava ainda trabalhando. É um processo, assim, as coisas não é que é uma fase não tá no meio da outra, eu acho que tudo isso é um processo, né, não é de uma hora para outra que você começa a explorar coisas novas, mas isso eu já vinha fazendo um pouco antes, mas eu vejo que foi mais intenso para mim logo depois que eu decidi o que eu não queria mais, eu me vi muito mais aberta, eu disponibilizei mais tempo do meu dia, sabe? Para buscar conhecer novas coisas, fazer coisas diferentes, novos hobbies. Quando a gente se abre para reexplorar hobbies interrompidos, sabe? Aquela coisa que você lembra que você gostava muito de fazer na infância, de repente você parou de fazer, bom, vou tentar fazer de novo. Comigo teve a dança, né? Uma coisa que eu dancei por muitos anos, até minha fase adolescência, e aí parei, depois, enfim, foi uma fase que eu resolvi voltar a dançar, me abrir para várias outras experiências que eu já comentei aqui também com vocês, né. E eu acho que a fase que a gente volta a ficar mais interessante, quando a gente começa a entender que existem outros assuntos tão ou mais legais do que falar sobre trabalho, sabe? Sabe quando você começa a se interessar por assuntos, de outras pessoas que estão falando de, viagens, de experiências diferentes, é quando a gente quebra aquela roda, infinita de estar num lugar e ficar falando do trabalho, do trabalho, do trabalho, quando a gente começa a se abrir para explorar novas possibilidades, a gente desbrava, fica mais criativa. Uma fase mais investigativa, detetive. Não que ela seja 100% maravilhosa, porque bate o frio na barriga, um leve desespero, você fala: "Bom, e agora, né, vou vender miçanga?". Pode ser também, mas dá um desespero, né, dá um belo desespero. Não vamos não vamos romantizar não, é complicado, viu. Mas é legal, ao mesmo tempo. A fase da curiosa, da desbravadora, bacana, bem bacana essa fase aqui. E tem a próxima fase, que eu diria que já é a próxima, e aí eu coloco como última fase na minha cabeça, que é a ruptura. Só que a ruptura aqui, não necessariamente ela vai ser a ruptura, imediata de você: "Bom, eu não trabalho mais aqui", né, uma ruptura total do que você faz, eu não acho que seja exatamente assim. A ruptura que eu trago aqui é muito mais com relação à ruptura de crenças e de padrões limitantes. É o momento do salto de fé, é o momento que você tem a coragem de fato, se lançar em algo novo, profissionalmente novo, que você ainda não tinha se lançado, né. Ou voltar a fazer algo que você já tinha feito, mas é quando você se reencontra naquilo que você acredita que faz sentido para você, depois de toda a busca, depois de você se conhecer, depois de você ir bem fundo, né, em todas as questões, tem um momento que você decide romper alguns padrões de verdade, sabe. E você dá a cara para se assumir numa nova versão. E aí diria que uma nova versão mais para quem tá de fora e pra gente mesmo é aquela versão mais autêntica, mais verdadeira, aquela versão que sempre foi nossa, é quando a gente ocupa o espaço que já era nosso, né. E a gente se assume nesse espaço, quando a gente veste uma roupagem que nos cabe mais, uma roupagem que faz mais sentido pra gente, e a gente se sente bem com aquilo, e a gente tem a coragem de se assumir nessa nova versão. Quando você rompe com aqueles padrões, quando você rompe, se limpa um pouco
necessidade de cumprir expectativas externas. E aquela adrenalina gostosa daquele salto de fé que você dá, uma fé em si mesma. Quando você sente um orgulho imenso, mesmo que seja um passo pequeno, mas é aquele primeiro passo que você dá, que você se lança a fazer o que você gosta, algo que você criou, algo que você idealizou, algo que você acredita que faz sentido para você. Mesmo que daqui a um tempo isso não faça mais sentido e você busque outra coisa, mas é que aquilo que naquele momento é o que mais faz sentido para você. E você sabe que você está escolhendo aquilo por você, por mais ninguém, sabe? Essa é a ruptura. Para mim, esse é o momento chave e é a fase mais satisfatória. Meio que passa um filme na sua cabeça e você fala: nossa, eu entendo por que eu passei por tudo aquilo, sabe? Eu entendo os caminhos que a vida fez para me trazer até aqui, eu entendo os movimentos, sabe? Eu me orgulho disso, porque eu construí esse caminho. Eu me curei, não 100%, nem se cura 100%, a gente tá sempre se curando, mas você se lembrou de quem você é, sabe? Você fez um movimento autêntico, você fez um movimento que é seu. Claro, né, gente? Não tô dizendo que quem não fez, nem fez ou não vai fazer uma transição de carreira, não tá fazendo algo que seja 100% seu, autêntico. Não é isso. Mas é quando você tá num momento, né? Quando você tá numa carreira, numa profissão, em algo que não te conecta, né? Quando você tá ali muito mais por aprovação externa do que por realmente ser o que você quer, né? Então, é isso. E eu trouxe uma frase para fechar do Krishnamurti, que ele era um líder espiritual indiano. Ele foi iniciado na sociedade teosófica há muitos anos atrás. Na época, inclusive, acho que foi um pouco depois da Helena Blavatsky, eu não lembro exatamente qual que é a ordem cronológica, assim, dos fatos. Mas muitas pessoas na época acreditavam que ele era o Messias, né? Que ele veio salvar, enfim. Ele foi iniciado na sociedade teosófica. E aí ele acabou rompendo depois com essa sociedade e ele entendeu que aqueles dogmas religiosos, tudo aquilo não fazia muito sentido, e ele foi um entusiasta, inclusive, da automestria, né, das pessoas buscarem muito por esse caminho interno, dessa busca interna de encontrar o divino dentro de você. E eu gosto muito dessa filosofia de vida, e eu acredito muito nela. E ele fala, tem uma frase que ele fala que não há professor, não há aluno, não há líder, não há guru, não há salvador. Você mesmo é o professor, o aluno, você é o mestre, você é o guru, você é tudo. Aqui numa perspectiva bem de visão de vida mesmo. Claro que todos precisam de professores, vão passar mestres no nosso caminho, mas todas essas pessoas, todo mundo que passa por nós, que nos ajudam, são facilitadores dessa jornada. Mas o caminho da expansão, o caminho que eu acredito que é o que nos trouxe aquilo que faz sentido para a gente estar aqui hoje, é um caminho interno, é um caminho muito individual. Então, acho que é sobre isso, é sobre a gente compreender a imensidão, né, a importância da gente buscar dentro, da gente se reconhecer, da gente se lembrar de quem a gente é de verdade. E assumir a nossa versão mais verdadeira. Acho que é um pouco essa mensagem que eu queria trazer hoje. E é assim que eu vejo toda essa caminhada da transição de carreira. Ah, e antes que eu me esqueça, deixei aqui neste episódio uma enquete para saber com qual fase você se identifica mais, ou quais fases você mais se identifica. E não deixe de avaliar o podcast também. Isso ajuda bastante a gente a alcançar mais pessoas, tá bom? É isso, espero que você tenha gostado e até semana que vem. Beijinho! Tchau, tchau!